Já pararam para pensar que uma das histórias mais famosas da Bíblia sobre julgamento divino talvez não seja só uma lenda? E se for, na verdade, o relato de uma cidade real, que foi simplesmente aniquilada por um evento cataclísmico. Um evento, aliás, tão poderoso que só agora a ciência moderna está começando a conseguir explicar. Pois é, vamos mergulhar nisso. Essa é a pergunta que há anos tira o sono de arqueólogos, cientistas e teólogos. A simples possibilidade de que a destruição de Sodoma tenha sido um evento histórico real, sabe? Um evento cujas cicatrizes podem ser vistas até hoje. Para a gente entender essa investigação moderna, primeiro a gente precisa voltar lá atrás no arquivo do caso original, a história milenar da queda de Sodoma. O relato da Bíblia ele é vívido e aterrorizante. Ele não descreve uma guerra, nem um incêndio comum. A linguagem usada ali sugere uma aniquilação total, sabe, instantânea e vinda de cima. Algo que delastou não só uma cidade, mas uma região inteira. E o ponto crucial é este. Por séculos, para muita gente, para muitas culturas, Sodoma não era uma fábula. O historiador Flávio Josefo, por exemplo, descreveu a área como sendo marcada por ruínas e vestígios queimados. Era tratada como um fato, um alerta histórico de um desastre que realmente aconteceu. Agora, vamos dar um salto de milênios no tempo, sair da lenda antiga e ir para a cena do crime dos dias de hoje. A pergunta é, existe algum lugar na Terra que combine com essa história de destruição? E os arqueólogos acreditam que sim. Conheçam Tol El-Haman, um sítio arqueológico gigantesco na Jordânia que virou o foco de uma investigação científica intensa. Hoje é a candidata mais forte para ser a Sodoma perdida. E as evidências, olha, elas se encaixam perfeitamente. Tal El-Hammam não era um vilarejo qualquer, não. Era a maior e mais fortificada cidade de toda a região, exatamente o tipo de centro de poder que a narrativa da Bíblia descreve. Uma verdadeira metrópole da Idade do Bronze. Mas a localização e o tamanho da cidade são só o começo da história. É quando os cientistas começam a analisar a camada de destruição da cidade que a coisa fica realmente espantosa. Pensem bem neste número. Mais de 2.000 graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é mais quente que a lava de vulcão. É a temperatura necessária para derreter cerâmica e transformar em vidro. Um calor muito, mas muito além do que qualquer incêndio da antiguidade ou guerra poderia produzir. E foi exatamente isso que eles encontraram lá em Tal El-Hammam. Os cientistas acharam uma camada de destruição de 1,5 metro de espessura. E dentro dela, tijolos que parecem ter explodido de dentro para fora. Minerais que só se formam sob uma pressão e um calor absurdos. E restos humanos, pulverizados. Isso não é uma cidade que queimou. É uma cidade que foi desintegrada por uma força descomunal. E talvez a pista mais reveladora de todas seja esta. Depois do que quer que tenha acontecido ali, aquele lugar, que era super fértil, foi completamente abandonado por mais de 600 anos. A terra virou um deserto, ficou inabitável, provavelmente por causa de uma concentração altíssima de sal, o que, vamos combinar, é um eco bem fantasmagórico da história da mulher de Ló, virando uma estátua de sal. Então, a pergunta de $1 milhão é: que tipo de evento poderia causar um calor extremo, uma onda de choque que pulveriza prédios e ainda esteriliza a Terra por séculos? Bom, a ciência tem um suspeito principal, e ele veio do céu. O nome técnico é explosão cósmica aérea. Basicamente, é um asteroide ou cometa que entra na atmosfera numa velocidade absurda e, por causa da pressão imensa, ele explode no ar sem nem chegar a tocar o chão e sem deixar uma cratera. O que ele deixa para trás é só devastação, causada pela onda de energia. E isso não é só teoria, não. Em 1908, um evento exatamente assim aconteceu em Tunguska, na Sibéria, com a força de dezenas de bombas atômicas. Não teve cratera, só 80 milhões de árvores achatadas no chão. As evidências em Tal El-Hammam, destruição por uma onda de choque vinda de cima, sem cratera, são um espelho histórico perfeito do que aconteceu em Tunguska. A velocidade com que tudo aconteceu teria sido incompreensível. Em questão de segundos, um objeto cósmico explode lá no alto, libera uma bola de fogo e uma onda de choque que varre a cidade, vaporizando tudo no caminho. Uma descrição científica que, convenhamos, soa assustadoramente parecida com fogo e enxofre chovendo do céu. Certo. Então, o que tudo isso significa? O que acontece quando um texto com milhares de anos, a arqueologia e a ciência de ponta parecem apontar para a mesma conclusão catastrófica? Isso nos deixa com duas maneiras principais de olhar para a história de Sodoma.
Seria só uma metáfora sobre moralidade? Uma lição? Ou seria uma memória histórica? A lembrança de um evento real, aterrorizante e que ninguém entendia, que foi passada de geração em geração e, claro, interpretada como um ato divino. A possibilidade mais fascinante é que talvez a gente não precise escolher entre uma coisa e outra. Talvez algumas das nossas histórias mais antigas não sejam apenas mitos, mas sim os ecos de catástrofes reais. Eventos que marcaram tão profundamente nossos ancestrais que eles os registraram da única maneira que conseguiam, como histórias de poder e significado divinos. No fim das contas, a investigação sobre Sodoma nos deixa com essa questão. Num ponto onde a ciência parece confirmar os detalhes de uma lenda antiga, a linha que separa história, mito e fé fica incrivelmente tênue. E a resposta? Bom, a resposta pode ser que as duas visões de alguma forma são verdadeiras.